E aqui até podemos ver a assinatura de Joseph Mengele, que estava enviando a cabeça de um cadáver de um menino de 12 anos para ser diagnosticada, como está descrito aqui. Claro que Mengele não fazia os experimentos nele mesmo. Ele escolhia prisioneiros do campo de concentração. Um médico sádico e terrível da temida SS de Hitler. Ele fazia experimentos horríveis nos campos de concentração, incluindo remover órgãos de pessoas ainda vivas e um de seus maiores fascínios, costurar irmãos gêmeos para produzir siameses. É mole? Inimaginável pensar em alguém assim, mas esse cara existiu. E mais do que isso, ele conseguiu fugir quando o cerco nazista estava se fechando. E adivinha para onde ele veio parar? Por isso que o Brasil não vai para frente. Nesse vídeo a gente vai conhecer esses detalhes incríveis da história de Joseph Mengele, o anjo da morte de Hitler. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Joseph Mengele ele foi uma das figuras mais monstruosas que agiram no Holocausto. O seu trabalho e os experimentos médicos que conduziu em Auschwitz o tornaram o sádico mais conhecido de todos os crimes cometidos naquele campo. Sua vida longa, escondida no período pós-guerra, representa o fracasso internacional em levar nazistas culpados de crimes à justiça. E adivinhem só, o país que o acolheu foi o nosso querido Brasil. Mas calma, na verdade o camarada ele era inteligente, né? E tinha aí suas artimanhas, conseguiu morar por aqui mais de 15 anos, sem ninguém ter ideia de quem ele era, de que era um assassino da pior espécie. Em Auschwitz, um nome ressoava entre as pessoas assustadas que chegavam, gelando o sangue dos mais fortes. Joseph Mengele, o anjo da morte. O anjo da morte. Joseph Mengele, ele nasceu em Günzburg, perdoa a pronúncia, mas provavelmente vai estar errada, né? Lá na Alemanha, no dia 16 de março de 1911. O seu pai, o Karl, ele era um rico industrial do ramo de equipamentos agrícolas. Ao invés de assumir os negócios da família, o rapaz preferiu seguir o seu próprio caminho e estudar medicina. Joseph estudou medicina e antropologia física em diversas universidades. Em 1935, recebeu o título de doutor em antropologia física pela Universidade de Munique e em 1936 foi aprovado nos exames de medicina. 2 anos depois, Mengele começou a trabalhar no Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial em Frankfurt e lá ele conheceu um cara que de certa forma contribuiria com uma de suas maiores loucuras. Ele foi assistente do diretor do local, o Dr. Ottmar von Verschuer. Verschuer era um importante geneticista conhecido por suas pesquisas sobre gêmeos e sob a orientação do homem. Mengele concluiu outro doutorado em 1938. A sua história com o partido nazista não foi logo de cara. Joseph não apoiou ativamente o partido nazista até que este chegasse ao poder. Mas nessa época, quando já estava formado, a turma aí do Bigodinho já estava no comando. Então, durante a sua caminhada em Auschwitz, ele chegou a se tornar coronel médico da SS, a tropa de elite do regime nazista. Já fizemos um vídeo aqui, inclusive, bem legal falando só sobre essa tropa, quem quiser, estiver interessado aí em saber. Bom, em seu trabalho como cientista, Joseph buscou apoiar o objetivo nazista de manter e aumentar ali a suposta superioridade de raça alemã, não é, que o Bigodinho aí pregava. Verschuer, o mentor de Mengele, também acolheu ao racismo biológico. Ambos, além de realizar pesquisas, forneciam pareceres especializados para as autoridades nazistas, que pretendiam determinar pessoas ali, se pessoas deveriam ser qualificadas como alemãs sob as leis deles lá. É um negócio de doido. Mengele e seus colegas também avaliavam alemães cuja condição física ou mental poderia ser elegível para a esterilização forçada ou impedimento de casamento sob a lei alemã. Olha que loucura isso, cara. Os nazistas realmente tinham a ideia de formar um povo homogêneo, né? Só no final de 1940, Mengele foi designado como oficial médico junto ao batalhão de engenharia da divisão Viking da SS.
Por cerca de 18 meses, a partir de junho de 1941, ele presenciou combates extremamente brutais no leste europeu. Além disso, nas primeiras semanas do ataque da Alemanha à União Soviética, a divisão de Mengele massacrou milhares de civis judeus. Pelos serviços prestados, o médico foi condecorado com a Cruz de Ferro, algo que era honroso para eles, né? Tanto a de segunda quanto a de primeira classe, né? E ele foi promovido então ao posto de capitão da SS. Mengele voltou para a Alemanha em janeiro de 1943, enquanto aguardava sua próxima missão na Waffen-SS, ele voltou a trabalhar então para o seu mentor, né, o Verschuer. Rapidamente, as SS transferiram Mengele então para trabalhar em Auschwitz, e foi lá que a sua fama de anjo da morte começou. Primeiro, ele foi escalado como um dos médicos do campo de Auschwitz-Birkenau, o maior campo ali de Auschwitz, e que também serviu como centro de extermínio para os judeus deportados de toda a Europa. Bom, além de outras funções, né, o Mengele era responsável também por uma espécie de acampamento cigano de Birkenau. Quando este campo para aprisionamento de famílias foi fechado em 2 de agosto de 1944, Mengele participou aí da seleção dos 2.893 prisioneiros ciganos Roma, como eram conhecidos aí, que seriam assassinados nas câmaras de gás. Pouco depois, ele foi nomeado médico-chefe da parte aí do complexo do campo de Auschwitz, chamado de Auschwitz-Birkenau, ou Auschwitz II. Por que Auschwitz? Porque para alguém com uma mentalidade científica não criminosa era o local perfeito, pois podia usar os prisioneiros como cobaias humanas. Ou seja, eram como ratinhos de laboratório. E isso era inédito, porque nunca antes haviam feito uma experiência coletiva e massiva. Em novembro de 1944, foi transferido para o hospital de Birkenau para as SS. Lá, entre outras coisas, Joseph e sua equipe selecionavam basicamente quem seriam os próximos a morrer. Se prestasse, ficava e trabalhava para eles. Agora, se não passassem seus testes, os caras já mandavam para a morte. A SS utilizava vários métodos para assassinar esses prisioneiros, incluindo injeções letais e asfixia nas câmaras de gás. Mengele rotineiramente realizava essas seleções em Birkenau, sendo aí um dos chefes. Ele recebeu o apelido dos próprios prisioneiros de Anjo da Morte. O médico era considerado o mais sádico e o mais cruel de todos. Diziam que ele brincava de ser Deus e tinha o prazer de selar o destino dos prisioneiros que chegavam em Auschwitz. Enquanto uns seguiam para o campo de trabalhos forçados, outros eram mortos cruelmente. Além disso, um terceiro grupo, formado por gêmeos, anões e deficientes físicos, era usado como cobaia de experimentos macabros no pavilhão batizado de zoológico. Suas pesquisas, que nada contribuíram para a ciência, consistiam, entre outras atrocidades, em testar os limites do ser humano em temperaturas altíssimas, como caldeirões de água fervente, ou injetar cimento líquido nos úteros das prisioneiras para avaliar os efeitos da esterilização em massa. Bom, para mim, um sádico mesmo que só queria fazer um monte de coisa do capiroto lá, porque para que ia funcionar esse tipo de teste, não é? Fora que eu falei lá no começo, né, em tentar fazer siameses com os gêmeos e remover órgãos de pessoas ainda vivas. Mas, como sabemos, em 1945 a Alemanha nazista perdeu, né, e Joseph também. Porém, o médico encontraria um lugar bem conhecido da gente para fugir e continuar com a sua vida, agora de uma maneira bem diferente. Enquanto a humanidade começava a tomar conhecimento dos crimes maciços cometidos pelos nazistas, Mengele fugia junto com outros criminosos, acreditando que a guerra estava perdida e que ele seria processado pelos aliados pelos crimes cometidos. A fuga para o Brasil. Mengele fugiu aí de Auschwitz com o resto da equipe das SS do local. Ele passou os meses seguintes servindo no campo de Grossrosen e seus subcampos. Nos últimos dias da guerra, ele vestiu um uniforme do exército alemão e se juntou a uma unidade militar.
Quando o conflito acabou, a unidade inteira se rendeu às forças militares dos Estados Unidos, acabando assim então a aventura de Joseph na guerra. Fazendo-se passar então por um oficial do exército alemão, Mengele tornou-se prisioneiro dos norte-americanos. Só que ele foi libertado pelo exército dos Estados Unidos no início de agosto de 45. Isso porque não sabiam que ele era o médico que fazia parte de uma lista de criminosos de guerra procurados pela justiça. Ele, nada bobo, ficou quietinho, né, se fez de peixe pequeno para não continuar preso. Então, no final de 1945 até a primavera de 1949, Mengele assumiu um nome falso e trabalhou como lavrador, perto de Rosenheim, ali na Baviera. Nesse período, né, foi quando ele conseguiu restabelecer o contato com a sua família. Quando souberam dos crimes de Mengele em Auschwitz, os investigadores de crimes de guerra dos Estados Unidos tentaram encontrá-lo e prendê-lo. Porém, acreditando nas mentiras contadas aí por sua família, os investigadores concluíram que ele havia morrido. Todo o esforço norte-americano para capturá-lo forçou Mengele a reconhecer que não estava seguro na Alemanha. Então, com o apoio financeiro dos familiares, ele migrou para o país de nossos hermanos argentinos em julho de 1949, obviamente aí com um nome falso. E não é que o nazi aí se deu bem com os nossos vizinhos, tanto que em 1956 ele tentou obter a cidadania argentina com o seu próprio nome. Só que em 1959 ele soube que os promotores da Alemanha Ocidental haviam descoberto seu paradeiro no país de Messi e que eles pretendiam prendê-lo. Não tendo escolha, primeiro ele imigrou para o Paraguai. Só que não se sentindo seguro ainda, em maio de 1960, Mengele fugiu do Paraguai para onde? Para o nosso Brasilzão. Assim que ele chegou ao Brasil, Mengele passou a se chamar Peter Hochbiller e foi morar em Nova Europa, a 318 quilômetros de São Paulo. Por intermédio de Wolfgang Gerhard, um simpatizante de Hitler que morava no país desde 48, foi apresentado ao casal Gesa e Gira Stammer, que o ajudaram ainda mais, né, lhe dando um emprego para administrar a sua fazenda de café. Sob o pretexto de observar pássaros, Mengele mandou construir uma torre com cerca de 6 metros de altura no telhado do sítio. Ele tinha uma pira de que a qualquer momento o serviço secreto de Israel poderia ir atrás dele. Munido de binóculos, passava horas lá em cima vigiando quem entrava e quem saía da propriedade. Paranoico, o maluco raramente saía de casa, passava dias sem sair. Quando ele precisava ir até a cidade, ele vestia uma capa e um chapéu. Não satisfeito, ele ia escoltado por uma matilha de cães que ele mesmo tinha adestrado. A sua vida mudou de novo quando a sua amizade com os Stammer terminou, né, em 1975. Isso porque Gesa descobriu que Mengele e sua mulher tiveram um caso. Ou seja, o cara era talarico ainda, mole? Eu sou safadão. Foi nessa que o criminoso de guerra mais procurado de todos os tempos se viu obrigado a mudar de endereço. Dali em diante, ele perambulou ali por diversas cidades paulistas, como Caieiras, Diadema e Embu. O nazista morou na região metropolitana e na capital. Usava uma identidade falsa com o nome de um amigo, Wolfgang Gerhard. Seu último esconderijo foi a residência dos Bossert, no bairro do Brooklyn, na capital paulistana. Nessa época de saúde frágil, o médico de Auschwitz queixava-se de insônia, hipertensão e reumatismo. À noite, né, ele não ia para a cama sem esconder uma velha pistola semiautomática de origem alemã sob o seu travesseiro. Também, sua cabeça era avaliada em 3,4 milhões, né, para quem ajudasse na sua captura. Bom, mesmo não sendo capturado, o seu fim estava próximo. Mas antes disso, ele ainda recebeu a visita inesperada do seu filho, o Rolf Jenkel, que numa entrevista anos depois, né, disse que seu pai não sentia nenhum remorso do que ele tinha feito na guerra. Ele dizia ali que apenas estava cumprindo ordens. Em 7 de fevereiro de 79, finalmente Mengele teria o seu fim decretado. Exatamente aqui, em 7 de fevereiro de 1979, morria o criminoso de guerra mais procurado do mundo. Reza a lenda que ele sofreu um derrame e se afogou enquanto nadava em um resort de férias na região de Bertioga e foi sepultado no cemitério de Nossa Senhora do Rosário, em Embu das Artes. Em seus últimos momentos, o monstro alemão tomava um banho de mar com um dos amigos quando teve um mal súbito e morreu afogado. O corpo de Mengele foi levado para a areia. Expedito tinha 30 anos, era cabo da PM e foi chamado para atender a ocorrência. Só que essa história não acaba por aqui. O corpo retirado.
Em maio de 1985, os governos aí da Alemanha e de Israel e dos Estados Unidos estabeleceram um tratado de cooperação para rastrear o foragido e levá-lo à justiça. Eles ficaram todo esse tempo sem saber que Mengele já estava morto, isso até a polícia alemã invadir a casa de um amigo da família em Günzburg, na Alemanha, e encontrar evidências de que o médico havia morrido e sido enterrado perto de São Paulo. Não satisfeitos, eles chegaram às autoridades brasileiras que queriam evidências de que o nazista realmente estava morto aqui. Joseph Mengele foi enterrado neste jazigo. Nos registros do sepultamento, ele aparece com o nome de Wolfgang Gerhard. O segredo foi preservado por 6 anos, até que em 1985, a polícia alemã interceptou uma carta do Brasil para a família de Mengele na Europa e avisou a polícia brasileira que Wolfgang, sepultado em Embu, poderia ser Joseph Mengele. A polícia brasileira localizou o túmulo e exumou o cadáver de Mengele em junho de 1985. Especialistas forenses estadunidenses, brasileiros e alemães identificaram os restos mortais como sendo positivamente de Joseph Mengele, que tinha sido enterrado como Wolfgang Gerhard. Em 1992, análises de DNA confirmaram que o corpo realmente era do temido médico de Adolf Hitler. Como o filho nunca requisitou o corpo do pai, seu esqueleto é usado desde 2016 como material didático em aulas de medicina forense da USP. Diante disso, Israel deu o caso por encerrado e essa é uma versão da história de Joseph. Existem outras, né? Tem até gente que acredita que tudo isso não passou de uma farsa. Enfim, né? Eu acho que pode haver algumas mudanças, mas parece que o mais provável mesmo é que o médico realmente passou uma grande parte da sua vida aqui no Brasil e morreu por aqui mesmo. Mas aí, você conhecia a história do anjo da morte de Hitler? Acredita ser real essa história? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião e deixa aqui a sua sugestão de vídeo, né? Ou me manda lá no Instagram, @omarcelomilos. Até o próximo, tchau!